Eu queria te perguntar primeiro, assim, a gente estava pesquisando e na época que tu lança o teu álbum, esse primeiro álbum solo, o Carteira de Apaixonado, ele também é na época que tu tá tendo o teu primeiro filho também, nesse mesmo momento, né? Não, 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 é o segundo filho. Segundo, desculpa. Segundo, eu tenho um filho de 91 e o meu segundo filho de 99. Isso, que é mais ou menos, o teu álbum sai em 2000, né? Isso, é. A gente queria saber como é que foi para ti conseguir conciliar, porque pela primeira vez tu estaria em carreira solo na tua caminhada com Uhum. músico, e tu, além de estar gravando o teu álbum, tu estava sendo pai de novo. Como é que foi conciliar esses Tá, momentos da carreira? tá. Cara, na real, antes até de eu pensar em ter uma carreira solo, gravar disco solo, eu era um cara que me via muito assim como um cara, como é que a gente diz em inglês, assim, uma coisa meio boba, assim, mas eu era muito um sideman, assim, me via como um cara de lado, né? Um cara que está no lado, né? Tá nas bandas, né? Não um frontman, um sideman. Eu me via como um cara de bandas e, cara, é muito engraçado que por mais que eu tenha tocado lá no Prisão de Ventre, que não foi muito adiante, mas foi importante, toquei no Cascaveletes, na Graforréia. Nesse períodozinho ali, entre 84 e 86, cara, fora essas bandas aí, eu toquei em outras bandas com outros amigos, então, só para reforçar isso que eu tô te falando, eu me via como um cara muito disposto, assim, muito pilhado em estar em mais de uma banda, era, né, o cara com 19, 20, 21, aquele leite, né, o Brasil se redemocratizando, um monte de coisa na cabeça, vanguarda paulista, new wave, punk, heavy metal, gauderismo, tudo muito forte na cabeça do cara e então não tinha banda suficiente para o cara tocar. O cara estava sempre inventando um monte de histórias. Assim, hoje em dia até é normal um jovem tendo outras possibilidades. Não, hoje em dia até fazendo uma analogia, é mais fácil ver um jovem ser um pouco mais estratégico. Tá, mas então, como foi conciliar nascimento de um segundo filho com carteira nacional? Cara, vou resumir então. Na verdade, eu sempre fui um cara que muito afim, muito pilhado em fazer música, em ter bandas com sons diferentes. E sempre, modestamente falando, eu sempre compus com muita regularidade, assim, sozinho ou com parceiros. E daí, independentemente de eu ainda atuar na época, atuar na Graforré Harmônica, atuar na banda Black Master, que era uma banda de cover diferente, né, fazendo covers de coisa brasileira, Jorge Ben, Tim Maia, Ed Mota. O que aconteceu, cara? Eu comecei a gravar uma coisa ou outra aqui e ali, autoral, que não se encaixava na Graforréia, enfim. E daí um grande amigo, que é o Yuri Freiberger, me incentivou muito a... Ocorreu nesse tempo ali que eu produzi o disco do Dharma Lovers no estúdio Tech Audio, junto com um grande operador de som, um amigo dos anos 80, que é o Silvinho. Silvinho é o apelido do André, o André Collen, que é uma coisa por si só engraçada, né? O apelido do cara é Silvinho, mas o nome dele é André Collen. Esse cara faz monitor e PA para o Roberto Carlos há anos, mas era um amigão daqui, e ele foi operador de som na Tech Audio do disco Dharma Lovers, e eu ali familiarizado com o estúdio, com o Marcelo Corsetti, rolou uma coisa de fazer, já vinha gravando algumas coisas com o Thomas Dreyer, no estúdiozinho lá em Petrópolis, e daí, como eu estava ali, né, tinha produzido o disco Dharma Lovers na Tech Audio, tipo, pô, vou grudar aqui, e pilhado pelo Yuri, bom, vou pilhar aqui, já vou emendar, gravar um disco. E daí rolou esse demo aí. Primeiro esse demo foi feito no Thomas Dreyer e depois até uma faixa ou outra entrou no disco oficial, mas aí depois eu gravei o álbum Carteira Nacional de Apaixonado na Tech Audio. E foi uma experiência bem legal, produção do Yuri, coisa e tal. E a questão de conciliar, Guilherme, cara, é uma coisa assim que, olhando agora a distância, né, digamos assim, 21 anos depois, parece tudo beleza, assim, a gente olha, né, tem o Carteira Nacional de Apaixonado,
tenho Vida de Verdade, tenho volume 3, Escorrega Mil vai 3 sobre a 7, Histórias Excêntricas ou Algum Tipo de Urgência, Nunca Fomos Tão Lindos. Cara, tu vai vendo assim com o tempo que tu conseguiu conciliar a tua vida, teu orçamento doméstico, e né, parece tudo muito fácil, assim, bah, o cara lançou 5, 6 discos, tocou em 4, 5 bandas, e, né, olhando a distância parece fácil, mas é algo que é complexo, assim, né? A tua pergunta é muito boa, daí como foi conciliar? Olha, olhando a distância parece uma coisa, bah, foi tudo beleza. Não, mas era algo que exigia, obviamente, cara, organização, disciplina, parece meio bobo dizer isso, né? O músico, a banda tem uma aura de loucão, de excêntrico, de notívago. E não, cara, para tu gravar um disco, tu tem que ter, no mínimo, as músicas na cabeça, os arranjos, aproveitar as horas de estúdio da melhor forma possível. Então eu vejo isso, cara, como foi conciliar o disco e um segundo filho. Cara, é um exercício nisso aí, ser virginiano, que é um signo de terra, pé no chão, né? Isso aí ajuda às vezes, que é tu botar, tu tem um limite de enrolação, de procrastinação, daqui a pouco, não, peraí, vamos arrumar essa bagaça aqui, vamos organizar essas gravações, esse calendário, vamos prever quem é que vai fazer a capa, vai sair por qual selo, vai ser assim, vai ser assado. Cara, então é isso, né? A minha vida, Guilherme, tem sido isso há muito tempo, né? Fazer arte, né, modestamente falando, né, arte, fazer música no Brasil, não que música não seja arte, mas eu brincando assim, cara, é um exercício de expressão humana, é uma coisa que tu tem vontade, tem pilha de fazer, e tem esse aspecto burocrático que ele é fundamental para uma boa execução, né? O que eu vou fazer? Que grana eu preciso? Que estúdio eu vou fazer? O estúdio cobra tanto? Será que ele não é parceiro de mim? Cara, eu acho que eu respondi, eu acho que é isso, cara, olhando a distância, cara, e quem olha de fora, assim, parece muito fácil. Cara, é fácil, é barbada, o cara tem... Não, realmente, pelo tempo que tu atua, tu tem conexões, tu tem possibilidades de ver como viabilizar as coisas, mas é um processo de organização, disciplina, mas eu não sou um cara muito fiasquento, assim, de ficar, ó, né, que eu sofri, que blá, blá, blá. Não, tem muita gente que tem mais dificuldades de mostrar sua cara, sua arte. Então, eu diria isso, assim, que olhando à distância é uma coisa, beleza, está concretizada, mas é algo que exige isso, né? Exige um equilíbrio pessoal, emocional, e é por aí. Vamos para outra pergunta, senão vai cair de novo. Frank, assim, esse álbum, que é o teu álbum de estreia como carreira solo, além de ele ser um álbum de rock gaúcho, ele é um álbum que traz influências de outros gêneros musicais. E esse álbum, além tu é um grande compositor, tu acompanha as músicas, e ele traz, além de músicas inéditas, regravações, como, por exemplo, Nunca Diga, da Nunca Grafomé, diga. que está nesse álbum. Eu queria Uhum. saber como é que foi o processo de composição desse álbum, desde a escolha das músicas que iam entrar até todos esses gêneros, porque eu acho que é Tá, meio raso de falar só rock gaúcho, conforme a quantidade de tá. coisa que tu traz diferente, né? Ah, legal. Ah, cara, tu dizer coisas assim é, tipo, até para emocionar o velho, né? Numa quinta de manhã cedo. Mas, cara, deixa eu tentar. Não tem como não demorar para falar um pouco disso, porque, por exemplo, mesmo que eu nunca tenha sido. Eu fui um cara do rock gaúcho, deixei de ser. Não, né? Eu participei disso, sigo sendo um cara identificado com isso, mas a minha cabeça, meu jeito de pensar a música, a expressão artística, ela é muito ampla, assim, né, eu gosto de fazer as coisas do meu jeito e olhando para diferentes influências, diferentes referências. Na época, cara, um cara que eu trocava muita ideia, já faleceu, fez 3 anos, que é o Gordo Miranda, o Carlos Eduardo Miranda. Puxa, o Miranda me mostrava muita coisa e tanto a gente iniciando em Porto Alegre a fumar charuto, cachimbo, como aquela coisa do Miranda me mostrar música cubana, aquilo mexeu muito com a minha cabeça, né? Eu juntei as duas coisas, eu nunca fui tabagista, né? Nunca, nem de fumos lícitos ou ilícitos, nunca fui muito, assim. Não é bancar a Madalena arrependida, mas é a verdade, eu nunca fui tabagista, assim. Mas daí, daqui a pouco, o Carlo Pianta nos mostrou um charuto ou outro, e daqui a pouco a gente começou a pesquisar.
charuto baiano, cubano, e junto com isso, poxa, a música de Cuba, né? Unindo uma coisa a outra. Cuba é um dos maiores países produtores de charutos consumidos no mundo inteiro. Então, na mesma época, o Miranda me mostrou que estava saindo lá aquele álbum, o Buena Vista Social Club, que era aquele grande músico, como é que é o nome? O Ry Cooder, um cara que quase tocou nos Stones, cara que fez trilha sonora do Paris, Texas. O Ry Cooder foi para Cuba e gravou um puta disco com esses caras que eram músicos antigos de salsa, bolero, e aquilo mexeu muito com a minha cabeça, né, do ponto de vista rítmico, harmônico. E daí isso aí entrou no Carteira Nacional de Apaixonado. Tem duas músicas que são um diálogo com música cubana, que é a música Bela e a música Saudades de Você. Então, Guilherme, tem ali sim, tem um DNA meu, franquiano, de Jovem Guarda, de rock gaúcho, mas tem um diálogo outro com um timbre eletrônico, Yuri Freiberger e eu, a gente andava pesquisando isso, a Bideu Baldi estava lançando um single ou outro que tinha um timbre eletrônico, aquilo me caiu muito bem no ouvido. Então, no Carteira tem isso tudo, né? Tu tem razão em dizer isso. Eu tinha um DNA meu, franquiano, de rock and roll, rock gaúcho, Jovem Guarda, mas estava receptivo a timbre eletrônico, a música cubana e balada, né? Uma grande balada. Esse disco, eu sou muito grato a esse disco, assim, e ele me proporcionou muitas coisas, assim, né? Tipo o quê? Esse disco, uma música que não foi da Tech Audio, foi do estúdio do Thomas, que é Cabelos Cor de Jambo, é uma música que tem a ver lá com o Monteiro Lobato, o Narizinho era a menina dos cabelos cor de jambo, né? Essa música entrou na trilha do filme Houve Uma Vez Dois Verões, do Jorge Furtado. Essa música aparece quase inteira no filme. A música Homem de Neandertal foi gravada pelo Ira. Cara, recebo uma ligação do Nazi. Frank Jorge, aqui é o Nazi, tudo bem? Cara, eu queria pedir autorização para gravar a música Homem de Neandertal. E, cara, então esse disco ele é reflexo de muitas coisas. Realmente, esse disco acabou sendo um mix de coisas que eu já vinha construindo dentro do rock, dentro de uma Jovem Guarda revista, reprocessada. Às vezes o pessoal diz, e eu não me importo, o pessoal diz, Frank Jorge é muito Jovem Guarda, não sei o quê. Não, o Jovem Guarda e um monte de outras coisas juntas, mas não tenho problema algum de ser identificado com o Jovem Guarda. Acho que é um estilo que me marcou muito e marca até hoje. E teve isso que eu te falei, né? Teve um certo reconhecimento num período ainda com a internet, muito no início, teve um bom reconhecimento nacional, né? Pelo fato a revista Bis, na época, que era uma internet, como até um amigo que diz isso, o Gustavo Bittencourt, o Mini, ele dizia isso, a Bis era a nossa internet, era o jeito de tu saber o que está acontecendo no Brasil, no mundo, na música. E a revista Bis destacou esse álbum, ficou, sei lá, em sexto, sétimo, ficou numa pontuação lá dos melhores daquele ano. E, como eu te falei, aquilo, ter saído na revista Bis como um disco destacado, me abriu o caminho, né, para mais pessoas no país conhecerem, e eu diria daí também, modestamente, conhecerem o Frank, conhecerem melhor a Graforreia, conhecerem melhor a cena do rock gaúcho. Eu gravei ano passado um álbum à distância, eu indo no Marquês 51 em Porto Alegre, e o Cassim lá no Rio de Janeiro, e daí nas conversas diversas que a gente teve, ele falou isso, assim, que foi uma fala que me deixou muito feliz, assim, muito emocionado, que, cara, vocês não têm ideia o quanto a cena do Rio de Janeiro, acabou La Tequila, Los Hermanos e outras bandas, assim, o quanto a gente ouvia, né, o rock gaúcho, o Vander Wildner, o Júpiter Maçã, o Frank Jorge, a Graforreia. Então, esse álbum, ele é um reflexo dessas múltiplas interfaces, assim, de coisas que eu gostava de fazer, e ele é um reflexo bem forte, assim, da minha época ali, do que eu andava ouvindo, e ele
ele tem uma inventividade, assim, é um disco que ele, embora é o meu primeiro trabalho como vocalista solo, sozinho, digamos, eu ainda muito inseguro, não gostando muito do meu desempenho vocal, tem faixas no disco que, isso não é exagero dizer, não é um preciosismo, mas tem faixas que eu ouço até hoje e, puxa, não gosto do meu vocal em algumas faixas por achar que não ficou tão legal, não está tão afinado quanto eu gostaria, mas em resumo, é um álbum que eu tenho muito apreço, assim, muito carinho e até hoje está rolando uma tendência de clubes de vinil, das pessoas pagarem uma mensalidade e receberem, né, um álbum relançado do Luiz Melodia, da Marisa Monte, do próprio Júpiter, e é um álbum que está 20 anos depois, ele está com um apelo muito forte para ser relançado em vinil, né? Não posso adiantar mais notícias sobre isso, mas é um dos meus projetos para esse ano, junto com amigos aí de outros selos aí, não do Rio Grande do Sul, que ele provavelmente, eu não me espanto se ele no início do segundo semestre estiver chegando às nossas mãos em vinil, cara. Grandão, grandão, aquela capa ali maravilhosa, aquela arte do Diego Medina, né? Ficou uma coisa meio rosinha, branco, aquela coisa meio imitando um pouco a fonte do Beach Boys, do Pet Sounds ali, né? Pegar aquilo ali em vinil, num grandão, assim, vai ser, olha, uma emoção muito forte, assim. Periga rolar isso, eu acho, sendo otimista, né? Início do segundo semestre desse ano. A gente pode usar essa informação que está me dizendo no vídeo de que o Carteira Nacional Apaixonado pode aparecer em vinil no segundo semestre? Deve. Eu vou me empenhar, assim, vou espremer as moedas do bolso para dar um jeito disso acontecer, que é uma coisa que me alegraria muito, assim, né? Eu não ando, eu tenho ainda, eu já tive, sei lá, eu acho que o máximo que eu já tive de vinis na vida foi uns 400, 500. Hoje eu devo ter uns 100 no máximo, e eu nem ouço muito. Eu tenho um deck, um prato, assim, eu tenho um equipamento muito ruim, assim, muito precário. Não tenho muito prazer em me organizar na bagunça aqui e parar para ouvir meus vinis, assim. Mas é algo que também está no meu horizonte, comprar um equipamento melhor. Eu gosto muito disso. E é uma informação, sim. Ele tá no assunto do meu dia agora, abril, da gente fazer esforços para que ele saia em vinil o quanto antes. Eu dou essa margem aí de início do segundo semestre por ser realista, mas eu acho que numa dessas até sai antes, mas vamos ver. É um projeto bem importante, além de um projeto de eu começar a gravar um sétimo álbum novo. Eu me desfiz de uma guitarra para investir num sétimo álbum Frank Solo, assim. E assim, Frank, tu falou antes ali de como tu participou de diversas bandas e diversos projetos, e esse era o teu trabalho, tua estreia como trabalho solo, esse álbum que a gente está falando. Queria saber, assim, qual a diferença, principalmente de turnê, assim, como é que é fazer uma turnê sozinha, a diferença, daqui a pouco até de perrengues, eu não sei como é o que muda muito, assim, da carreira solo para a carreira com as bandas, quando tu vai para a estrada. Cara, na real, seja com talvez uma banda num período. O Cowboys Espirituais, uma época, teve um acompanhamento, uma coisa fundamental para qualquer artista, seja de que estilo for, qual estatura for, quantos anos de trajetória tem. Uma coisa muito importante para um artista, que eu acho que aqui no Sul ela sempre foi, lamentavelmente, muito mal gerenciada, né? Uma coisa importante é, cara, o teu agenciamento, o empresário, alguém que divulgue, faça bastante pelo teu nome. E o que a gente fez bastante na trajetória? Sempre fez isso de uma forma muito independente, assim, muito colaborativa, divulgando o nosso trabalho e muito trabalho de muitas outras pessoas juntos. Então, talvez a grande diferença do Frank Solo para as bandas é que, às vezes, as bandas tinham um empresário, um cara vendendo show. E no Frank Solo foi sempre uma carreira muito independente, muito eu gestando
né, a composição, a gravação, o lançamento, a distribuição e esse agenciamento. Vai fazer um show em Goiânia, vai fazer um show em Curitiba, no interior do Rio Grande. Aí, puxa, percorri muitos lugares do nosso estado, né, do Chuí, lá em Santa Vitória do Palmar, Chuí, lá no sul do sul, até, sei lá, fronteira com Santa Catarina, fronteira com Argentina, Uruguai. Então, a diferença é essa, né, cara? É um esforço meio redobrado tu seguir sendo independente em carreira solo, mas cara, como eu te falei, olhando hoje, assim, é algo muito muito honroso olhar assim e ver que como, né, sendo jovem, tendo trabalho para divulgar, como a gente tinha pilha, ânimo, né, digamos assim, culhão, né, vamos lá, vamos fazer, vamos agitar. Ah, o cachê é isso e aquilo, às vezes o cachê é muito baixo, né, não importa, vamos lá, vamos fazer, vamos agitar. Então, eu acho que é essa a diferença principal, né, o quanto tu, como músico independente, muito além de tem uma confusão muito grande nisso, assim, né, de tu usar com bastante intensidade divulgação, mídias sociais, tu fica postando, repostando esse disco, aquele disco, o link do Spotify. Cara, isso é o que o músico independente tem que obrigatoriamente fazer, né? E não dando uma de coitadinho, mas é uma luta muito desigual, um artista independente e um artista que, puxa, tá no mainstream, né? Estão lá por méritos, o Pablo Vittar, a Anitta, o Lulu Santos, pô, grandes artistas, mas com toda uma outra estrutura, com uma major, com uma grande gravadora, com uma grande assessoria de imprensa, com cash, fazendo anúncio, fazendo isso. Então, eu nunca tive um discurso até de... Eu não sou anti-indústria, não sou anti-mainstream. Os caras que a gente acabou ouvindo uma vida inteira também tiveram batalhas e também tiveram momentos de mais tranquilidade, de estar numa gravadora com uma instituição toda, uma agência grande toda por trás, ajudando a divulgar. Então a grande diferença é essa, assim, o cara sempre foi independente e mesmo assim nunca deixou de trabalhar com, né, com vontade, com alegria, com prazer, e incluindo um monte de gente junto, assim. Quase todos os shows que eu sempre fiz como Frank Solo, seja em Porto Alegre, no interior do estado, sempre teve uma banda de abertura que estava surgindo, que tinha, sei lá, 6 meses de existência, um ano. Eu sempre chegaria a ser banal, chegaria a ser um exercício até meio doentio de mostrar quantas bandas eu ajudei a divulgar. Isso é meio bobo, assim, porque é um negócio, é uma quantidade que foi gigante e e eu vou seguir fazendo isso, né, ajudando quem está chegando no cenário. Mas é isso.